Olá, estamos de volta na nossa aula de número 48. Continuando no título 5 da LDB, no capítulo 2, estamos ainda na seção 1, falando do artigo 26, parágrafo 1º. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre as disposições contidas na BNCC e no currículo. Muito bem, diz o artigo 26 que a Base Nacional Comum, como a gente sabe, é a parte do currículo, se a gente pode falar assim, que serve para a integração nacional. Isso é, o nosso Estado, a República Federativa do Brasil, é o que é, entre outros fatores, por possuir uma base nacional comum curricular, antes mesmo de usarmos esse termo. Nós temos uma parte do currículo que ela é nacional, o que assegura a manutenção e a integração da língua portuguesa e de uma série de princípios e valores que fazem com que possamos nos enxergar como nação. E uma parte do currículo que é chamada parte diversificada, que é composta com base nas características locais e regionais de cada parte do território. Não obstante, enxergarmos assim, uma parte do currículo vem da Base Nacional Comum. Então ela é comum em todo o território nacional. E existe uma parte diversificada que vai variar de acordo com a região. E aí a gente pensa, o currículo tem duas partes. A gente fala isso aqui apenas para fins didáticos, porque quando você estiver estudando a resolução número 4 do ano de 2010, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, você vai perceber na leitura das DCNs para a educação básica que o currículo, apesar de ter uma base nacional comum e uma parte diversificada, ele é um único currículo, ele é visto de forma única e não de forma subdividida em duas partes. A gente só fala assim para fins didáticos, mas o currículo ele não se divide necessariamente em duas partes, ele é uma composição única e indivisível. Muito bem, 26, parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente. E aí eu coloquei aqui numerado só para facilitar o seu entendimento. E você deve fazer a mesma coisa com o seu aluno. Primeira parte, o estudo da língua portuguesa e da matemática. A língua portuguesa como fator de integração nacional principalmente. O conhecimento do mundo físico e natural, através do estudo das ciências. E da realidade social e política, especificamente da República Federativa do Brasil. Estamos falando de ciências humanas, estamos falando de ciências exatas, estamos falando de linguagem, comunicação. Para fechar, observado na educação infantil disposto no artigo 31, no ensino fundamental disposto no artigo 32 e no ensino médio disposto no artigo 36, que eu vou fazer aqui uma passagem rápida, mas que a gente vai estudar com profundidade nas aulas futuras. Afinal, estamos aqui no artigo 26, parágrafo 1º, e o 31, 32 e 36 estão lá na frente. O 31 você até já conhece bem, fizemos várias remissões a ele. O 32 e o 36, nem tanto. Então vamos focar aqui no 1, 2 e 3. Os currículos devem ter obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil, isso é, do nosso Estado. Então, o estudo da língua portuguesa como fator de integração nacional, da matemática, do mundo físico e natural, da realidade social e política, mas faltou uma parte. Uma parte que a LDB não deixa clara nesse ponto. Nós até teremos essa parte mais adiante, mas que não ficou expressa aqui no artigo 26, que é o estudo das artes e das ciências ligadas à motricidade, que são fundamentais para o desenvolvimento humano, que na verdade fazem de nós hominídeos humanos.
Porque sem arte e sem motricidade, sem corpo, sem esporte, sem desporto e sem arte, somos hominídeos. É com a arte e com o desporto que nos tornamos homens de verdade. E indo ali para o finalzinho do parágrafo 1º, observado na educação infantil, lembra? O disposto no artigo 31, se for falando de educação infantil, 32 para o fundamental e 36 para o médio. Então aqui eu só faço uma passagem rápida. O 31 a gente já conhece. Fizemos remissões a ele em aulas anteriores. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. O inciso 1º você estudou, o 2º também e o 3º também. Na verdade, o inciso 1º foi o único que você não estudou. O inciso 2 você estudou e o inciso 3 você estudou. Então, o inciso 1 não foi estudado, a gente vê agora, mas vai rever lá na frente. Inciso 2 e inciso 3. Eu tinha falado anteriormente inciso 1º, desculpa. É inciso 1, inciso 2, inciso 3. Inciso 1, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então a avaliação das crianças se dá através de um RAV, Relatório de Avaliação e Desenvolvimento, onde eu vou registrando ali o desenvolvimento da criança, sem necessariamente isso ter compromisso com promoção, porque afinal, quando essa criança fizer 6 anos de idade, ela será matriculada no 1º ano do ensino fundamental, tenha ela se desenvolvido bem ou não na educação infantil. Inciso 2, esse a gente estudou. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Artigo 31, inciso 2, fala da carga horária mínima anual para a educação infantil e do número mínimo de dias letivos para a educação infantil, e isso aqui vale para creche e para a escola. Lembrando que só a pré-escola terá frequência mínima, que não é vista aqui, que é da ordem de, isso mesmo, 60%. Frequência mínima na pré-escola, creche não tem frequência mínima. Ah, Murabi, a frequência mínima é de 75% do total de horas. Ela é para o ensino fundamental e ensino médio. E 60% é para a pré-escola. O inciso 3º foi estudado. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. De 4 horas até 6 horas e 59 minutos, temos o turno parcial. Intervalo fechado. Fechou a 7ª hora, já é turno integral. O artigo 31 ainda tem o inciso 4º e 6º, o 4º eu acabei de mencionar para vocês, que é o controle de frequência para a pré-escola, exigindo o mínimo de 60% do total de horas, e o 5º, que é novidade, não falei, mas a gente não está dando aula do artigo 31, eu estou aqui apenas fazendo a remissão que o artigo 26, parágrafo 1º, demandou. Diz o inciso 5, expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Perfeito? Seguindo adiante, teremos aí o 32, que eu vou deixar para estudar lá na frente. Ele vai falar que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, e aí vamos estabelecendo os objetivos, que é matéria para o artigo 32, e o 36 fala do ensino médio. O ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. E aí esses itinerários formativos estão ligados a 5 áreas. Há 5 áreas distintas que, a bem da verdade, já estavam previstas nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio e que acabaram sendo incorporadas pela LDB. Linguagens e suas tecnologias,
Matemática e suas tecnologias. O sentido da palavra tecnologias quer dizer utilidades. E não tecnologia no sentido tecnológico, mas tecnologia no sentido de utilidades. Linguagens e suas utilidades. Matemática e suas utilidades. Ciências da natureza e suas utilidades. Em que elas são úteis? Ciências humanas e ciências aplicadas, sociais aplicadas, e formação técnica e profissional. Perfeito? Bem, dito isso, terminamos a nossa aulinha. Na próxima aula, a gente dá continuidade com o início, na verdade, com a aula de número 49, falando do artigo 26, parágrafo 2º e 3º, falando daquela parte que ficou de fora, que é a parte que vai falar da arte e da educação física, primordiais para o desenvolvimento humano. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.